Bem, pessoal, boa noite. É a nossa terceira aula presencial aqui do semestre 2021/2. Eu vou apresentar para vocês aqui na aula de hoje alguns resultados que são obtidos como consequência dos chamados limites fundamentais do cálculo, e vou usar como referência um material de apoio que está disponível ali no mundo, chamado limites fundamentais. Então, a gente viu na aula anterior, que nós temos dois limites que são chamados de fundamentais, que são o limite quando x tende a zero do quociente seno de x sobre x, que vale 1, e este quociente, por definição, o x se aproxima do zero de todas as maneiras possíveis e imagináveis, independente da forma como o x se aproxima de zero, a tendência dessa divisão é se aproximar de 1. E isso aqui é o chamado de uma indeterminação na vizinhança do ponto zero, pois se trata de uma divisão em que tanto o numerador como o denominador tendem a zero simultaneamente. Essas expressões que resultam em divisões de duas sequências que convergem para zero simultaneamente são chamadas de indeterminações. Por quê? Porque esse tipo de divisão, em que tanto o numerador quanto o denominador convergem para zero, pode dar qualquer resultado. Às vezes o limite é 1, às vezes o limite é 2, às vezes o limite é mais infinito, é menos infinito, tem casos em que o limite não existe. Neste caso, o limite desta divisão, o limite deste quociente, existe e é igual a 1. E é chamado de limite fundamental do cálculo. E nós vimos que, experimentalmente, a gente pode observar a tendência que essa divisão apresenta na vizinhança do zero se a gente escolher certas sequências particulares que convergem para zero. Isso é possível fazer no Excel. Esses experimentos apenas comprovam que, de fato, essa divisão tende a 1 quando o x se aproxima de zero. Nesses experimentos, caso alguém queira fazer numa calculadora, lembrar que pelo fato de envolver uma função trigonométrica, o x deve ser calculado em radianos. E um segundo limite fundamental, que é o limite quando o x tende a zero também, do quociente e na x menos 1 sobre x. Vejam que quando o x tende a zero, nós também temos uma indeterminação da forma 0 sobre 0 aqui, porque quando o x tende a zero, essa expressão tende a 1, está 1 menos 1 que tende a zero. E o x é o próprio denominador, então eu tenho dois valores no numerador e denominador que tendem a zero simultaneamente, e este limite também vale 1. No entanto, a gente ainda não fez a demonstração destas duas igualdades, nós fizemos aqui apenas a verificação experimental de que esses resultados são verdadeiros. E a gente vai mais para frente usando alguns recursos diferentes da planilha, diferentes dos cálculos experimentais, nós vamos demonstrar que realmente essas duas igualdades são verdadeiras. E com isso a gente consegue, a partir, digamos, de a gente aceitar, vamos usar esse termo por enquanto, a gente aceita que esses resultados são verdadeiros, a gente consegue provar várias outras igualdades, resolver várias outras indeterminações, partindo da hipótese de que esses dois limites são verdadeiros. É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Nós vamos deduzir alguns resultados envolvendo o cálculo de limites que sejam
indeterminações da forma zero sobre zero, e aí a partir então destes dois valores aí que nós vamos considerar como corretos, nós vamos obter vários outros, e é possível então dizer que, tendo esses limites como fundamentos, a gente obtém outros como consequência. Daí o termo, né, daí a expressão que a gente utiliza para denominar que esses limites são limites fundamentais, né? A partir deles é possível obter vários outros, usando-se identidades trigonométricas ou usando-se alguns artifícios, né, como o cálculo de integrais por substituição, que usa uma substituição de variável. A gente usa uma ideia semelhante no cálculo de alguns limites para resolver certas indeterminações. Né? Vamos ver alguns exemplos. Cálculo de limites. Então, o limite do seno de 4x sobre x, quando o x tende a zero, vocês vejam que este limite é também uma indeterminação da forma zero sobre zero. Né? Por quê? Porque se eu olhar separadamente, né, eu vou observar que o limite quando x tende a zero do numerador, pelo fato do seno ser uma função contínua, calcular esse limite equivale a calcular o seno de 4 vezes zero, que é zero. E o limite, quando x tende a zero da função x, isso aqui é um polinômio, né? É a própria função calculada no ponto zero, que é zero. Ou seja, eu tenho uma determinação da forma zero sobre zero. Né? Porque é uma indeterminação da forma zero sobre zero. Né? Então, como eu usei aqui a expressão, né, no caso do limite fundamental sendo x sobre x, quando x tende a zero, este é um exemplo de determinação da forma zero sobre zero que vai para 1. Agora a gente vai concluir, né, que aquele limite ali do exemplo 1, sendo de 4x sobre x, vai ser diferente de 1, a razão pela qual reforça, né, a correta utilização dessa expressão que a gente chama de indeterminação. Eu tenho um limite de dois números que tendem a zero simultaneamente, né? Um deles está no numerador e o outro está no denominador. No caso do limite fundamental do seno x sobre x, quando x tende a zero, e esse limite é igual a 1, o que ele nos diz essencialmente? Né? Se eu imaginar o x muito próximo de zero, se essa divisão tende a 1, é porque o numerador e o denominador são praticamente iguais. É isso que está dizendo esse resultado. Né? Na vizinhança do zero, o seno de x é praticamente igual a x. É por isso que a divisão seno de x sobre x tende a 1. Uma divisão dá exatamente 1 quando o numerador e o denominador são iguais. Uma divisão tende a 1 quando na vizinhança do ponto o numerador e o denominador são números aproximadamente iguais. Então é isso que o limite expressa. Né? Ele expressa qual é a razão entre os dois números. Aqui está dizendo que o número que está no numerador e no denominador dessa fração, esses dois números são praticamente iguais na vizinhança do zero, e a mesma coisa ocorre com o quociente e na x menos 1 sobre x. Esses dois números na vizinhança do zero são praticamente iguais. Então, o que a gente quer medir aqui, né, nesse primeiro exemplo, é qual a razão, qual é a razão entre o seno de 4x e o x. E uma forma, então, de resolver essa questão é pensar o seguinte: bom, aqui eu tenho um limite em que o numerador é a função seno de 4x. Então, eu vou multiplicar o denominador por 4
E para não alterar a expressão, eu vou multiplicar essa fração por 4. Se eu faço uma multiplicação de uma fração, se eu multiplico o numerador e o denominador de uma fração por 4, eu não estou alterando essa fração. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Estou multiplicando o numerador por 4 e estou multiplicando o denominador por 4. De que forma eu faço isso? O 4 que aparece no numerador está aqui fora, e esse aqui aparece lá dentro, digamos, do sinal da divisão. Por que isso? Porque agora eu tenho o mesmo fator, né, no argumento da função seno, que é o seno de quem? É o seno de 4x, dividido por 4x. Então, se eu usar uma variável auxiliar, digamos, v, eu posso reescrever essa parcela como o limite do seno de v dividido por v. E observa, quando x tende a zero, o limite da função 4x, que é uma função auxiliar, é igual a zero, porque essa função aqui é uma função contínua. Quando x tende a zero, qualquer polinômio equivale ao valor do polinômio no ponto. Então, quando x tende a zero, 4 vezes zero é igual a zero. Então, quando eu substituo 4x no numerador e no denominador pela variável v, ela vai, no limite, substituir a variável x, né, dizendo que o v tende a zero. Então, eu terei o limite de seno de v sobre v, quando v tende a zero, que é exatamente o limite fundamental. Porque lembra, quando a gente calcula o limite de um quociente quando x tende a um ponto A, né, neste limite estão todas as possíveis e imagináveis formas do x se aproximar do ponto A. Ou, neste caso aqui, o v tende a zero, sendo igual a 4x, não importa. Ele é uma das muitas impossíveis e imagináveis maneiras do v se aproximar de zero, sendo igual a 4x ou 5x não faz diferença. Né? O que interessa é que o v tende a zero. Então aqui eu tenho 4 vezes 1, que é igual a 4. Porque isso aqui é exatamente igual a este limite, né? Trocando a letra x pela letra v. Ora, o que está dizendo então? Né? O resultado é que o limite quando x tende a zero do seno de 4x dividido por x é igual a 4. Né? Certo? Essa igualdade aqui está dizendo quando x está muito próximo de zero, o numerador, que é o seno de 4x, é aproximadamente igual a 4 vezes o denominador, que é o x. Né? Vejam que eu tenho um quociente que é uma divisão zero sobre zero, né? É uma indeterminação da forma zero sobre zero, limite, e no resultado final, esse limite é igual a 4. Então, veja, é mais um exemplo para mostrar que, de fato, é correto, né? essa utilização da expressão indeterminação da forma zero sobre zero. Aqui eu tenho um quociente de números que tendem a zero simultaneamente que converge para 1. Aqui eu tenho um quociente de números que convergem para zero simultaneamente e o resultado do limite é 4. O segundo exemplo, então, que eu vou usar o limite fundamental, né, seno de x sobre x, é calcular o seguinte limite. O limite quando x tende a zero de 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado. Então, este limite é também uma forma zero sobre zero, né? Porque, veja, quando x tende a zero, se eu analisar separadamente, quando x tende a zero,
1 menos o cosseno de x é uma função contínua, basta eu substituir o x por zero, vai ficar 1 menos o cosseno de zero, 1 menos 1 é zero. Então o numerador tende a zero. E o denominador, que é a função x ao quadrado, né? Qualquer polinômio é um exemplo de uma função contínua. Então eu posso calcular o limite de x ao quadrado quando x tende a zero, substituindo o x por zero, né? Vai ficar zero ao quadrado, que é zero. Então, de fato, eu tenho uma indeterminação da forma zero sobre zero. Eu tenho, neste cálculo, nós temos um quociente de dois números que tendem a zero simultaneamente. Quando nós temos esse tipo de divisão, né, nós temos dois números que se movimentam, né, são duas sequências de números, uma no numerador, que tende a zero, outra no denominador, que tende a zero. O que a gente está tentando determinar? Qual é a razão, qual é a tendência da divisão entre essas quantidades, né, se tal a razão apresenta um comportamento regular. É isso que o limite pretende estabelecer. Então, uma das maneiras de a gente resolver essa questão é calcular o limite de 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado, quando x tende a zero, transformando esse limite em 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado, que multiplica 1 mais o cosseno de x e de 1 mais o cosseno de x. Então, esse é um recurso que será usado para que a gente consiga usar uma identidade trigonométrica e, a partir dessa identidade trigonométrica, chegar neste limite fundamental, que é o limite do seno de x dividido por x, que a gente sabe que vale 1. Né? Então, qual é o objetivo aqui? É usar um produto, né, que a gente conhece como produto notável, que nos diz que quando eu tenho a diferença a menos b multiplicado pela diferença a mais b, o resultado desse produto é a diferença a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, quando a gente tem essa multiplicação aqui, a gente pode escrever que este limite é o limite quando x tende a zero de a ao quadrado, o a evidentemente é o 1, então 1 ao quadrado é 1, menos o b ao quadrado. O b evidentemente é o cosseno de x, então vai ficar o cosseno ao quadrado de x. E aqui vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 mais o cosseno de x. Acontece que também a gente sabe que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado, que é exatamente o que a gente tem aqui no numerador desta expressão. Então, eu posso substituir o numerador daquele quociente por seno ao quadrado de x. Então, eu terei o limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x, dividido por x ao quadrado, vezes 1 que multiplica 1 mais o cosseno de x. Então, o que eu fiz ali foi apenas reescrever aquela identidade trigonométrica, 1 menos o cosseno ao quadrado de x, eu posso substituir por seno ao quadrado, e então eu escrevi como uma multiplicação de seno ao quadrado dividido por x ao quadrado vezes 1
dividido por 1 mais o cosseno de x. Bom, então esta forma de reescrever esta divisão permite que eu escreva que esse limite é igual ao limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x elevado ao quadrado, que multiplica o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre 1 mais o cosseno de x. Isso é possível quando os limites existem, né? O limite de um produto é o produto dos limites. Tá? Então, vocês veem que eu tenho aqui esse primeiro fator, esse limite vai existir, porque o limite de seno de x sobre x é 1. Então, eu terei aqui 1 ao quadrado, de acordo com o limite fundamental, né? 1 ao quadrado. E aqui no segundo fator, quando eu faço o x tender a zero, né, o numerador vai ter o limite 1, porque é uma constante. O limite de uma constante, no caso, o limite de 1 quando o x tende a zero é 1. E o limite do cosseno de x, quando o x tende a zero, também é 1, porque o cosseno de zero é 1. Então aqui eu vou ficar com 1 mais 1, ou seja, esse limite é 1 meio. Certo? Então, o que esse resultado está mostrando, está reforçando, né, a expressão usada. Né? Este limite é um exemplo de uma indeterminação da forma 0 sobre 0, e o resultado deste limite é 1 meio. Certo? Então, a conclusão deste exemplo 2 é que o limite do x tende a 0, 1 menos o cosseno de x, dividido por x ao quadrado é 1 meio. Ou seja, se eu imaginar, né, o que significa isso? Ó, considerando valores de x próximos a zero, vamos escrever aqui, vamos completar. Considerando os valores de x muito próximos de zero. Aquelas sequências, né, que nós trabalhamos em alta integral, 0,1, 0,01, 0,001 e assim sucessivamente, valores que convergem para zero. Eu posso pensar em valores que, a partir de um ponto, eu vou dividindo o valor de x por 10, como nesse exemplo, 0,1 dividido por 10 dá 0,01. Dividido por 10, 0,0001. E assim vai. Né? Então, é uma progressão geométrica de razão com décimo que converge para zero. Formar valores positivos, eu posso imaginar que é formado por valores negativos, começando com menos 0,1, dividido por 10 a menos 0,01 e assim sucessivamente. O que esse resultado está dizendo? Se eu calcular esta função resultante dessa divisão aqui, observando que o x deve estar em radianos, né, uma vez que envolve a função trigonométrica cosseno de x, a tendência dessas divisões, quanto mais próximo estiver o x de zero, é se aproximar de 1 meio. É isso que está dizendo este resultado, né, que pode ser verificado experimentalmente na planilha do Excel, em qualquer outra calculadora, construindo-se tabelas as mais diversas, pode escolher qualquer sequência possível e imaginável de valores de x. Se aproxima de zero, substituindo-se nesta função, à medida que o x se aproxima de zero, essa divisão tende a 1 meio, né? E vejam que foi possível demonstrar, né, a validade desse resultado partindo-se deste limite fundamental e usando a identidade fundamental da trigonometria, né, obtida a partir da aplicação do produto notável. Então, o recurso aqui foi fazer este artifício, né, o uso desse artifício, multiplicar pelo 1 mais cosseno de x, tanto o numerador quanto o denominador. Veja que quando a gente faz isso, né, o denominador deixa de apresentar a divisão por zero, né, porque o cosseno de zero é 1 mais 1 que dá 1 meio. Então, com isso, é possível
resolver essa questão apresentada inicialmente como uma indeterminação. Um terceiro exemplo, então, para ilustrar a utilização dessa segunda igualdade aqui, é o limite quando o x tende a zero, por exemplo, de e a 5x menos 1 sobre x. Então, toda vez que a gente tem uma divisão, né, e numa divisão o grande problema é quando o denominador tende a zero, a indeterminação ocorre quando também o numerador tende a zero, junto com o numerador. Então veja que é o que a gente tem aqui. Se eu calcular o limite quando x tende a zero de n a 5x menos 1, pelo fato da função exponencial n a 5x menos 1 ser uma função contínua, calcular esse limite aqui equivale a calcular a função do ponto zero. N a 5 vezes 0 menos 1 é n a 0 menos 1, 1 menos 1 é 0. Então esse limite é 0. E o denominador, evidentemente, que é o próprio x, né, tende a 0. Então essa divisão é também uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Então lembra que a gente já comentou isso lá, né, quando estudamos o conjunto dos números racionais, né, que uma divisão, o que ela expressa? Ela expressa uma comparação entre o numerador e o denominador. Né? Quando eu digo, por exemplo, que 3 meios é igual a 1,5, né, que eu já comentei aqui, né, quando eu digo que 3 meios é igual a 1,5, significa que se eu desenhar aqui o número 3, né, se eu desenhar aqui o número 2, né, a unidade que é 1, vai caber 2 vezes aqui e aqui 3. Se eu usar o número 2 como unidade de comparação, né, ele vai caber 1 vez e meia dentro do 3. Né? Vai caber 1 vez mais a metade. É isso que significa dizer que 3 sobre 2 é igual a 1,5. Né? Então, uma divisão é isso que faz. Ela compara o quanto o numerador representa comparado com o numerador. Né? Quando a gente diz que um limite é igual a 4, né, na vizinhança do zero, como no exemplo anterior, a gente está dizendo que o numerador é aproximadamente 4 vezes o denominador. Né? Então, se esse limite aqui for finito, né, o que ele vai dizer, se ele for finito, é o quanto o numerador representa comparado com o denominador. Né? Então, essa maneira de interpretar é útil porque aí observa, como o expoente, né, do número e é o x multiplicado por 5, né, e a nossa referência é o limite fundamental, e na x menos 1 sobre x, como x tende a 0 e esse limite é igual a 1, então é natural eu resolver este problema usando um artifício de transformar este fator que aparece no denominador num fator igual ao numerador. Aliás, igual ao expoente, né, da exponencial. Então, eu vou escrever essa expressão como e na 5x menos 1 dividido por 5x. Este fator aqui se torna igual ao expoente, e aí, para compensar, eu multiplico aqui por 5. Então,
quando eu faço isso, né, eu não estou alterando esta expressão. Né? Ela se mantém exatamente a mesma. Porque eu multiplico e divido a fração por 5. E multiplico e divido de uma forma que me é conveniente, vamos assim. Né? Eu multiplico o x por 5 aqui dentro, né, do símbolo do limite, tá? Para que esse fator se transforme num fator igual ao que está no expoente do número e. E aqui fora eu multiplico por 5 para compensar. Então eu estou multiplicando por 1, na verdade, esta fração. Né? E usando as propriedades operatórias do limite, que é a multiplicação por uma constante, tanto faz ser dentro ou fora do sinal do limite. Né? Não faz diferença. Então, de novo, né, eu uso uma variável auxiliar v igual a 5x. Né? Você veja que quando o x tende a zero, né, a variável auxiliar v igual a 5x tende a zero, porque é 5 vezes o número que está tendendo a zero. Olha, se eu pego um número que está se aproximando de zero, né, imagina aquela sequência clássica, 0,1, 0,01, 0,001 e assim sucessivamente. Né? Se eu multiplico por 5, vai dar 0,5, 0,05, 0,005 e assim sucessivamente. Obviamente, multiplicando uma sequência que converge para zero por 5, a sequência continuará convergindo para zero. Então, aqui eu posso reescrever este limite como sendo 5 vezes o limite quando x tende a zero. Por exemplo, a variável v tende a zero, de e na v menos 1 sobre v. E este limite é exatamente esse limite fundamental, trocando a variável x pela variável v. Então, nós temos aqui 5 vezes 1, que é igual a 5. Portanto, é mais um limite, né, que tende a um valor diferente dos demais. Né? Nós já vimos aí vários exemplos, né, de indeterminações. Uma que vai para 1, outra que vai para 4, outra que vai para meio, e agora um exemplo de uma indeterminação da forma 0 sobre 0, que tem como limite um número igual a 5. Certo? Todos esses exemplos reforçam, né, que é correta, né, essa utilização da expressão. Então, o que a gente está querendo dizer com este resultado? Quando o x se aproxima de zero, o numerador dessa expressão se aproxima de 5 quando comparado com o denominador. Isto é, a razão, melhor dizendo, a razão entre esses dois números, a divisão do e mais 5x menos 1 por x, se aproxima de 5 quanto mais próximo de zero estiver o x. Né? Se a gente pegar números mais próximos a zero, a tendência dessa divisão é cada vez ficar mais próximo de 5, é o que está dizendo esta conclusão. Né? É isso que a divisão expressa. Né? Quando a gente encontra que um limite é finito, numa divisão, ela representa a proporção entre o numerador e o denominador daquela expressão na vizinhança do ponto de aproximação. E, da mesma forma, né, se a gente tem limites que, digamos assim, misturam estas duas expressões. Eu observo que, se eu digo que o limite do centro de x sobre x igual a 1, né, observo que se eu inverter, né, este quociente, o limite, quando x tende a zero, de x sobre seno de x, também será igual a 1, porque o inverso de 1 é 1. Né? Então, se esse limite é 1, o limite de x sobre seno de x também é 1. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha o limite
quando x tende a zero. D. Seno de 3x sobre eno 2x menos 1. Este quociente, evidentemente, que é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Porque quando x tende a 0, o numerador, que é seno de 3x, é uma função contínua, seno de 0 a 0. Então, esse aqui vai tender a 0. Evidentemente, e na 0 é igual a 1, menos 1, o denominador também tende a 0. Então, eu tenho um quociente, né? São dois números, são duas sequências que convergem para 0 simultaneamente. Então, para poder usar esses dois limites fundamentais, né, eu vou fazer o artifício agora de multiplicar e dividir e na variável x, né, multiplicada por constantes que me interessam. Então, esse limite será escrito da seguinte forma: limite quando x tende a 0, d. Vou deixar um espacinho aqui. Bom, então, como nós vimos ali, né, se eu dividir o numerador e o denominador por um mesmo fator, isso não vai alterar a expressão que aparece na indeterminação. Então, essa fração aqui é igual a essa. Eu estou dividindo tanto o numerador como o denominador por x. Só que no numerador, né, o original, nós tínhamos seno de 3x. E nós vimos pelo exemplo anterior, do seno de 4x sobre x, que eu preciso ter no argumento da função trigonométrica seno, eu preciso ter o mesmo fator que aparece no denominador para usar esse limite fundamental. Então, aqui, ó, no denominador, essa fração que aparece no denominador, eu vou colocar a constante 3 aqui na frente. E aqui eu vou multiplicar por 3. Porque daí eu não estou alterando, né, em nada aquele fator. Isso é como se eu tivesse multiplicado o numerador por 1. Aqui no denominador, no exemplo anterior, né, eu tenho que ter um 2 aqui. E aí, com isso, eu multiplico aqui por 2. Para poder usar este limite fundamental aqui, conforme nós vimos ali no exemplo anterior, em que a gente usou a variável auxiliar v igual a 5x. Tá? Então, esses fatores que aparecem aqui, o 3 e o 2, né, eles me interessam se eu escrevê-los aqui na frente do cálculo do limite, 3 meios. Então, eu terei aqui, ó, seno de 3x dividido por 3x, e aqui eno 2x menos 1 dividido por 2x. Esses limites que aparecem no numerador e denominador são casos particulares do limite fundamental 1 e 2, respectivamente. O limite de seno de 3x sobre 3x, usando a variável auxiliar v igual a 3x, nós teremos que esse limite é 1. Então, este limite aqui vai tender a 1. Este quociente aqui vai tender a 1. Portanto, eu terei o limite igual a 3 meios. Então, essa é a conclusão. O limite, quando x tende a 0, de seno de 3x sobre eno 2x menos 1 igual a 3 meios. Então, aqui a gente tem vários exemplos diferentes, né, de quocientes, de indeterminações
da forma 0 sobre 0 e que comprovam, né, que está correta a utilização desta denominação, porque vários casos são diferentes, né? Os resultados são diferentes dos vários exemplos. Aqui nós temos limites em que a indeterminação converge para 4, outros converge para 5, este exemplo aqui converge para 3 meios, nós tínhamos exemplo lá que convergia para 1 meio. Né? Então, através dessas identidades trigonométricas, dessas operações de multiplicação e divisão por fatores que mantêm a proporção, né, deste argumento com este com esse, e a utilização desses dois limites fundamentais que nos permitem resolver, né, estas expressões envolvendo o quociente de seno, x, exponenciais e demais funções que convergem para zero na vizinhança do ponto zero. Né? Então, lembrando que a utilização das planilhas permite a comprovação. Se eu fizer cálculos, lembrando que aqui a gente tem funções trigonométricas, esses cálculos devem ser feitos em radianos, né? Se eu fizer cálculos com sequências que convergem para zero destas divisões, a gente vai observar que quanto mais estiver próximo de zero o valor do x, mais próximo de 3 meios será o resultado deste quociente. Bom, então com isso, eu encaminho aqui o encerramento desta atividade.